Eu nasci em Goiânia, nasci dentro de um carro, num Voyage 87, no banco da frente. E não deu tempo de chegar na maternidade. Estudei a maior parte da minha vida em escola pública. E meus pais divorciaram, eu tinha 6 anos de idade. Eu tenho 4 irmãos, eu sou o mais novo. Sou o caçula lá de casa. Com 9 anos, foi a última vez que meu pai me deu dinheiro. E eu lembro dele falar assim, você vai ter que conquistar. E aí eu lembro que meu primeiro dinheiro foi uma moeda de 25 centavos. Eu comecei a olhar carro lá no centro de Goiânia. Meu pai foi bem enfático nisso, de ensinar a gente a conquistar as coisas, né? As pessoas, elas não sabem o que fazer com os seus traumas. Eu acredito que eu aprendi muito rápido o que fazer com isso. Na vida, as pessoas carregam sempre o que fizeram com elas. Mas o que de verdade interessa não é o que fizeram com elas, é o que você faz com o que fizeram com você. Então eu sei lidar muito bem com isso. A primeira vez que eu vi a Carol, eu trabalhava operando um som num auditório, na igreja. E aí eu vi ela assim, sentada à esquerda, uns 70 metros de mim. Eu falei pra pessoa do lado, o Joãozinho, um amigo meu, até hoje. Eu olhei e falei, eu vou casar com ela. Quando eu cheguei nela, a primeira fala minha foi, eu vou casar com você. Aí eu já preparei por fora, ela falou, eu também vou. Ela é mais doida que eu. Eu era atendente de call center. Foi uma profissão muito boa, viu? Eu aprendi muito a ouvir as pessoas. É um dos momentos que eu tenho saudade ali de ouvir uma pessoa, sentir o coração dela pela linha e ver a insatisfação dela com a empresa, né? Que às vezes alguém não atende ela bem. E depois conseguir ouvir dela assim, obrigado, você é diferente. Eu tenho saudade daquilo. Não do salário, nem da carga horária, nem da cadeira, nem do lugar. Mas da sensação de ajudar ali foi onde eu comecei a ser transformado. Diferente de muitas pessoas que acham que eu sempre fui rico e tudo, muito diferente. Eu passei muita coisa para chegar aqui. E por isso também nem importa com esse tanto de coisa, porque não muda nada para mim. O meu sonho de vida quando eu era adolescente era ser jogador de futebol. Eu cheguei a orar, assim, mas de verdade, falar assim, Deus, se o Senhor me fizer jogador de futebol, não te peço mais nada. Ainda bem que Ele não me ouviu. Há 2 anos atrás, 3 anos, eu falei assim, eu vou ser o número 1 de infoproduto do Brasil. Todo o meu time riu de mim. E hoje eu sou o número 1 da América Latina. Eu queria que o brasileiro ele soubesse que ele é ilimitado. Ele pode fazer o que ele quiser. Aquilo que era o grande sonho. O grande sonho de qualquer pessoa ainda é muito pequeno perto daquilo que qualquer pessoa aqui no país pode chegar. Só que não é qualquer pessoa, é desde que ela deixe de ser qualquer um. Ela precisa ser alguém. Ela precisa olhar dentro dela, independente de alguém falar que ela é ou não é, ela tem que olhar dentro dela e falar assim, eu sei quem eu sou. Uma pessoa normal, ela só enxerga o agora. Uma pessoa que é extraordinária enxerga o futuro, mas os gênios, eles enxergam o futuro do futuro. É um lugar onde poucas pessoas conseguem enxergar. Ela consegue transportar a mente dela para o futuro e lá do futuro ela consegue pegar um telescópio e ver de fato o que é o futuro. Eu chamo isso de futuro do futuro. Só se governa sem guerra quem tem sabedoria, quem não tem ego, quem consegue tratar diariamente o ego consegue governar sem guerra. As pessoas que o Brasil tem na polarização, elas estão dispostas a aprender coisas novas e trocar por coisas antigas? Será que isso existe? Não existe. As duas pessoas estão cansadas, as duas pessoas há anos, há décadas não mudam de pensamento e é por isso que o Brasil não muda. Parece uma crítica, mas é uma realidade, é um pensamento que eu queria que os 214 milhões de pessoas tivessem. Eu percebi que o país ele realmente precisa de ajuda e sempre que se levanta alguém, o brasileiro com a mentalidade que ele tem, ele quer derrubar essa pessoa. E realmente eles conseguem. O problema é que não é que eu sou blindado, é que eu não me importo. É realmente um chamado. Tô nem aí se vai ser criticado. O problema dessa vez é que é alguém que não importa com crítica, pelo contrário, sabe usar a crítica. Eu sou a imagem e semelhança do Criador, sou um governante sobre a terra. Eu acredito que eu sou pai de 5 filhos, o 5º vai chegar em breve. Eu sou casado com a mulher que é mais linda que os meus olhos já viram. Eu tenho os pais que deram o melhor que eles puderam para mim. Eu sou
sou brasileiro, eu não desisto nunca. Eu tenho uma paixão pelo reino, pela palavra de forma descomunal. E eu tenho coragem de dar tudo que eu tenho por isso, né? Se o Senhor colocar algo no meu coração, eu esqueço qualquer possibilidade de dar errado. E se der errado, já deu certo, porque foi Ele que me chamou.